Primeiro, também é uma satisfação imensa estar aqui. Eu queria agradecer à Fundação Vanzolini, ao professor Marcelo e ao professor Roberto Lobo, que eu tive a felicidade de conhecer anos atrás e manter um contato regular. Ontem eu apresentei um pouco sobre o plano de Boston para 2030. A apresentação vai estar no site, mas eu achei mais importante, em vez de falar sobre o plano, porque ele parece um plano como qualquer outro plano, eu acho que uma das coisas importantes é falar um pouco por que nós planejamos da forma que nós planejamos. Qual é o pano de fundo histórico que muda o planejar nos Estados Unidos, em geral, em poucas cidades, Nova York, Chicago, Boston, mais Boston e Nova York do que as outras, e quais são esses momentos históricos que mudam o paradigma do planejamento e mudam a função do planejador, e nessa mudança tem uma mudança essencial, que é o papel da prefeitura nesse processo, e como é que a prefeitura se relaciona com a população. Se você vê a história do planejamento nos Estados Unidos, e você pode dividir essa história em várias formas, a forma que eu entendo da minha posição prática de estar trabalhando dentro da prefeitura, é que você tem 4 momentos importantes em que esses paradigmas mudam. O primeiro é logo depois da Primeira Guerra Mundial, que é a suburbanização. Esse processo ele é paralelo, ele cria o processo de guetização das cidades americanas, o que cria uma crise muito grande, e a primeira solução a esse problema é o que é chamado de Urban Renewal, que é um processo de revitalização da cidade, que é um desastre, e que provoca uma reação que é hoje ao modelo de planejamento, que é um modelo de desenvolvimento comunitário, onde a comunidade, onde o bairro está no centro do planejamento, e a comunidade você planeja com ela. Isso não porque a prefeitura quer fazer, mas é porque a mudança política ela se deslocou da prefeitura para a população. Mesmo que você queira fazer uma experiência de Urban Renewal, hoje você não tem a capacidade política de fazer. E eu vou falar um pouco sobre isso e como que a gente faz isso hoje, dado esse pano histórico que baliza o comportamento da prefeitura. Vamos ver se eu... O processo de suburbanização, depois da Segunda Guerra Mundial, com a destruição das maiores cidades da Europa, nos Estados Unidos, com a Segunda Guerra Mundial, o Estado americano virou o Estado mais forte do mundo. O Estado centralizava a economia. Isso é o momento da economia keynesiana. O Estado, a economia é o Estado. E, depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma ideia de que o Estado iria mudar a forma de viver nos Estados Unidos. Isso por políticas públicas, foram criadas financiamentos de casas novas, não antigas, foram criadas estradas interestaduais, foram criadas estradas para os subúrbios, e com essa política do governo americano, você criou os subúrbios, que são essas coisas que hoje a gente conhece em algumas cidades. Se você vai a algumas cidades americanas, hoje você está sofrendo ainda esse modelo, e é um modelo que é baseado nesse momento de boom econômico, de reestruturação da economia, onde você tem um produto nacional bruto que dobrou, você tem uma população que explode, você tem uma renda per capita que aumenta em 1960 cerca de 32%, você tem uma demanda crescente de casas, de escolas, e nesse processo essa demanda cria mais casas e escolas, deixando para trás casas, escolas e infraestrutura. Isso é um processo de desperdício imenso, que hoje você está voltando à cidade, e você tem esse modelo é todo baseado no carro. Você tem que abrir estradas, você tem
o carro é quem manda na cidade. Um grande exemplo disso são esses viadutos que cortam as cidades, que era o desenho de que a ideia da cidade morreu, porque o problema da cidade era que você tem tudo junto. O novo modelo da cidade é que você separa as funções, então você mora num lugar, você tem comércio no outro lugar, administração está no outro lugar, e você se move pelo carro. E isso tem incentivos brutais para a produção de carro e uma produção de estradas incrível. Então, você cria esse modelo que funcionou por um tempo. Se você estivesse em Boston, você podia trabalhar em Boston, morar no subúrbio, você ia e voltava, estalas belas. Hoje, você tem que, se você trabalha 9 horas, você tem que sair de casa às 7, se você vai dirigir. O investimento na rede pública de transporte não foi feito, porque ela virou alguma coisa que era para pobre, era coisa para cidades. Na definição da política estadual, os deputados que vêm do subúrbio votam contra o metrô, porque eles acham que o metrô é uma questão de Boston, não uma questão regional. Até hoje nós estamos nessa briga de que o problema de transporte não é um problema local, um problema regional. Não vai haver solução local, que é a prefeitura de Boston. Boston é uma cidade muito pequena. Você não pode resolver o problema de transporte nas localidades. E hoje, até hoje, esse modelo ainda tem uma marca muito grande na vida das cidades americanas. Você vê essa mudança, parte de por que aconteceu isso. Em geral, tem uma explicação técnica, mas tem também uma explicação sociológica e econômica. Uma delas é de que a cidade era o antro da poluição, do tráfico, do crime. Suas cidades foram criminalizadas e foram transformadas em coisas horríveis que você tinha que fugir delas. Aliás, o Olmsted, que fez vários parques nas cidades americanas, eles fez esses grandes parques porque a vida era miserável na fábrica. Você, durante o final de semana, você tinha que respirar. E esse era um modelo urbano, inclusive do espaço aberto. Foi ótimo, porque hoje você tem esses espaços que foram construídos e a cidade não comeu. Mas você vê, por exemplo, existe também uma imigração muito grande das populações negras do sul dos Estados Unidos para o norte, é o que eles chamam da grande imigração. Você tem uma imigração muito grande dos porto-riquenhos para as cidades grandes, e isso cria, além das políticas públicas, isso cria uma tensão muito grande na população branca. A suburbanização dos Estados Unidos, e a população branca deixa a cidade e as cidades viram guetos. Quando a população branca deixa a cidade, que é a população de maior renda, o comércio deixa a cidade, o emprego deixa a cidade, e você destrói o tecido social e o tecido econômico das cidades. Você tem prédios, você tem casas, onde não tem população para viver na casa, não existe emprego, não existe comércio, e se criam esses grandes guetos que você pode ver em filmes de 1970 em Nova York, no Bronx, que é um dos momentos de maior crise. Por outro lado, esse modelo era assentado na base da indústria manufatureira, que entra em declínio. Esse é o gráfico do emprego na indústria em Boston. Hoje não existe indústria, e esse modelo da indústria era muito importante porque você, como imigrante, podia chegar na fábrica e você montava, conseguia manter a família, e depois, com a organização dos sindicatos, eles ficaram muito fortes e você conseguia aumentar o salário. Com o desaparecimento da indústria, você tem um serviço, e hoje você tem a uberização geral do trabalho. Todo mundo, eu vi uma revista que me espantou, que chama Você S.A. Hoje todos somos um business. O processo que fica na cidade
Você vê, por exemplo, a crise em Boston, em 1950, Boston tinha 800 mil habitantes. Em 1980, que é o momento baixo da crise, você tinha perdido 28%, 29%, 30% da população. Você pode imaginar o que é isso numa cidade onde um quarto da população deixou a cidade e você tem todos esses a infraestrutura que é deixada para trás e que não existe renda para você manter as escolas, manter a infraestrutura urbana. Desse processo, se você indexa essa cidade por 1980, porque esse gráfico de Boston é o mesmo de Detroit, Chicago, Filadélfia, Nova York, são poucas as cidades que conseguiram, a partir de 80, crescer. Você tem Boston, Nova York, Miami, Washington, e depois você ainda tem cidades como Chicago, Baltimore, Detroit, principalmente Detroit, que continua perdendo população. O plano de Detroit para 2030 é reduzir a cidade. Eles estão derrubando casas abandonadas e deixando o capim crescer. Você tem um processo, e é um processo muito traumático de você reconhecer que o progresso é voltar para trás. E isso na cidade de Detroit, se você vive lá, isso está entranhado psicologicamente na política, na vida das pessoas, na falta de futuro. Você vai, por exemplo, conversa com jovens em Detroit, eles sabem que aos 18 anos eles têm que arrumar a mala e ir para outro lugar. Mas os amigos deles ficam lá, as famílias deles ficam lá, o ambiente que eles conhecem ficam lá. Isso cria muito problema psicológico com a juventude que vai aparecer na cadeia, na droga, nesses problemas sociais todos, que você podia, se você indexa os problemas sociais a essas cidades, o gráfico vai ser o mesmo. Então, essas são algumas fotos desse período. São fotos de Boston. Nesse período, os donos de prédios botavam fogo no prédio para recolher o seguro das empresas de seguro, fraudulentamente. Os dois sabiam que era malicioso, mas era a forma de quem ficou com o prédio, era a forma de você sair daí e ir embora com algum dinheiro. Então, esse foi um processo em que destruíram as cidades mais ainda, até que o governo resolveu uma solução, que é a solução do Urban Renewal. É o grande momento do planejamento americano, os técnicos são reis, os políticos não sabem nada, a população menos ainda. Então, você fica no escritório, desenha. A noção, quando você vê isso, é que não existe nada lá, a não ser derrubar, passar o trator. E isso é o que acontece. O Urban Renewal, isso é o meio de Boston. A fotografia de cima é um dos bairros mais bonitos de Boston, que é o North End, que é antigo. Esse que mostra aqui é o bairro que está junto deles, que foi demolido para criar o City Hall, que é um monstro. E isso aconteceu em vários bairros. Isso também tinha um aspecto sociológico, porque a população desses bairros, na maioria, foram os que ficaram na cidade, eram negros, latinos, imigrantes. E isso criou um problema tão grande que um dos poetas americanos chamava isso, na época, não do Urban Renewal, mas do Negro Removal. Você era o processo, foi o James Baldwin, ele tem um texto muito bonito sobre isso. E o grande plano era isso está dilapidado, você passa o trator e resolve o problema da casa, como? Você conta quantas pessoas pobres tem, quantas famílias tem, e você constrói um prédio com o número de casas que eles precisam. Esses são alguns dos projetos. O que você fez? Você pegou uma população pobre, de vários bairros, jogou dentro de um prédio, porque uma das características desse momento é a cidade não existe, o
que existe é o prédio. Então, você está no... o que você cria é o prédio. Então, você cria esses prédios, não existe escola, não existe áreas públicas, a população que se encontra aí se encontra pela primeira vez, a história deles estão no bairro onde eles saíram, os amigos ficaram em outros bairros. Só você tem uma experimentação sociológica que são poucas experimentos que se comparam a isso. Talvez na Segunda Guerra Mundial, movendo população na Europa, e você cria um problema imenso, porque você termina de destruir todo o tecido social e econômico. Agora, muito mais o tecido social, porque o econômico já quase não existe. Uma temos vários riots nos Estados Unidos, todos, a população pondo fogo nas cidades, né, que sobrava, e uma das pessoas que mudou o paradigma, esse paradigma, é a Jane Jacobs, com esse livro que ela publicou, The Death and Life of the American City, quando ela fez uma análise de que a cidade é o que está fora do prédio privado. A cidade é a calçada que socializa as crianças, é onde você entra, onde você encontra pessoas que não são como você, é onde você compra o jornal, é onde são os parques, é onde você encontra as outras coisas, e ela conseguiu mudar numa briga infernal com o Robert Moses, que era o rei de Nova York, com problemas incríveis, porque ele fez todas esses viadutos que cortavam Nova York, e ela começou no bairro dela essa campanha contra, porque um viaduto ia cortar o bairro, e hoje tem uma biografia sobre ele, tem coisas que é interessante. Ele criou em Long Island um parque em que ele achava que se a população negra do Harlem fosse para esse parque, eles iam destruir o parque. Então, todos os viadutos que passam para ir para esse parque, então, a altura deles não permite um ônibus passar. Você tem o racismo desenhado na arquitetura. Tem vários exemplos de como o planejamento era de segregação da população. Esse projeto que está aí, hoje, está sendo dinamitado, todos eles. Em Boston não existe mais nenhum, porque hoje tem várias teses, livros sobre esse experimento social que é desastroso. Então, hoje, todos os prédios estão sendo destruídos. Para mim, eu estive em São Luís há um ano atrás e fui num bairro que é um projeto de Minha Casa Minha Vida. É mais ou menos isso. Eu perguntei onde estava a praça, não tem praça, não tem escola, não tem playground. Você é o mesmo raciocínio, você precisa de casa. Não, casa é casa, você constrói. É muito longe do emprego onde eles têm. É um raciocínio que simplifica o problema social complexo num problema técnico que você constrói mais casas. E hoje ainda se vive esses problemas na maior parte das cidades dos Estados Unidos. Boston teve uma sorte histórica, que foi conseguir se transformar de um estado, Massachusetts, de um estado industrial para um estado de alta tecnologia e conhecimento, que hoje é um problema grande, porque isso cria vários problemas para a população, porque começa a ser uma cidade muito cara para viver. Você começa a perder a mão de obra. O que saiu essa resistência contra esse modelo, se você vê as características do que era o Urban Renewal, ou o planejamento dos anos 50 e 60, ele era racionalista e tecnocrático. Todo o problema era um problema técnico a resolver.
Por exemplo, o problema do transporte, até hoje ainda tem isso, de que se você tem mais carros, Boston é um exemplo disso, você alarga a estrada, ou você faz o túnel. Hoje em Boston eles alargaram a estrada e fizeram o túnel, tem engarrafamento em cima e embaixo, porque era um problema técnico, que não leva em consideração o que o ser humano vai fazer. É claro que se eu estou no meu computador e eu faço uma simulação, que eu não levo em consideração que, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa simulação, o governo está reduzindo o custo da gasolina e está dando crédito para comprar mais carros. Quando eu terminar o meu plano, tem mais carros do que eu imaginei que poderia ter. A outra coisa é que era centrado sempre na população do futuro. Se você planeja a cidade para o crescimento da cidade, para quem vem para a cidade. E uma outra coisa era baseado sempre na noção de déficit, porque como você tinha essas cidades que tinham sido abandonadas, a população é pobre, você sempre começava do princípio de que não existe nada lá, não existe cultura, não existe sociedade, não existe relações, não existe economia. Quando o Michael Porter, por exemplo, um dos projetos que a gente fez foi mostrar que no quilômetro quadrado de qualquer cidade pobre dos Estados Unidos tem mais dinheiro do que em qualquer bairro rico, porque a densidade é 50 vezes maior. Eles não andam nu, eles comem, então tem mercado. Só o que você não vai é porque você pega a renda média, como é baixo, você acha que não tem a mercado. E isso foi uma das coisas que nos ajudou a criar um modelo econômico de lidar com esses bairros, não como bairros que só têm déficit, mas como bairros que têm ativos. O que veio como resistência, que é o que existe hoje, o planejamento é participativo e democrático, não por escolha, mas porque a prefeitura é forçada a fazer isso. É impossível você fazer planejamento num bairro sem a participação da população, e a participação da população é organizada. Os bairros de Boston têm organizações comunitárias de desenvolvimento econômico, com técnicos tão ou mais capacitados do que os técnicos da prefeitura. Você vai lá com a capacidade técnica para ajudar a população a pensar. Os arquitetos da prefeitura, por exemplo, odeiam esse modelo, primeiro porque eles não ficam no ar-condicionado do escritório deles, eles têm que ir ficar no bairro, e depois porque você tem a ansiedade, que é normal, de querer desenhar, de querer resolver o problema. Como economista, eu tenho essa ansiedade eu sei a resposta, eu só estou esperando você chegar lá, mas quando você muda também a cabeça, você vê que a resposta que você tem não é realmente boa, quando você tem a paciência de ir por esse processo. E é centrado na realidade local da população existente, não do futuro. A gente chega no futuro depois que você vê como a população existente vai chegar no futuro. Se você é uma família pobre e você tem crianças, o futuro está aqui, são essas crianças. Então, você imagina que o futuro está lá e não presta atenção para o futuro real que está aqui no presente. E é baseado nos ativos. Aí eu tive uma reunião que eu tinha que traduzir isso para alguns técnicos da prefeitura, e não consegui entender. Eu fiz esses dois mapas. Isso é uma noção de déficit do bairro. Você olha um bairro pobre nos Estados Unidos, tem desemprego, tem exclusão social, tem favela, tem degradação familiar, gangues, contaminação ambiental, deficiente mental, pichação. Tudo isso é verdade. Se você planeja para isso, é muito mais diferente se no mesmo bairro você vê o bairro assim: eles têm negócio, eles têm escola, eles têm parque, eles têm hospitais, eles têm grupo cultural, eles têm jovens, eles têm renda, eles têm artista. O desemprego, quando é mais alto, é de 8% a 12%, significa que 80 e tantos por cento da população está empregada. E no outro só aparece quem está desempregado, não aparece quem está empregado, não aparece quem saiu da escola e não terminou, não aparece as pessoas que terminaram. Então a gente mudou. Hoje você
é obrigado, dentro da prefeitura, a começar qualquer planejamento mapeando, fazendo esse mapa. Depois você chega nos problemas, em parte porque se você perguntar para o técnico, para ele priorizar esses problemas, 99% do tempo é exatamente ao contrário do que se você pedir para a população priorizar. Porque para o técnico ele parte da realidade dele, não o que eu, como classe média, acho que deve ter num bairro. Mas, por exemplo, a questão do lixo. As pessoas dizem, mas tem lixo na rua. Eu falo, mas nos bairros, no meu bairro não tem lixo. Mas se você compara de que você vai para um bairro onde a pessoa está desempregada, o lixo é menor. Não existe preocupação com lixo, é preocupação com o emprego. Se você não pode comer, não tem dinheiro, tem que saber se paga luz ou isso, a preocupação com o lixo é uma estética de uma outra a camada de renda. E a gente fez vários testes com eles, dizendo, vamos nesse bairro, antes disso vamos ver quais são os problemas, nós temos dados, sobre como que você priorizava. E parece irracional, mas ele vira racional quando você vê a realidade do dia a dia das pessoas, o que vai acontecer amanhã. Nós estamos pensando no racional, que é o que vai acontecer daqui a 1 ano, ou daqui 2 anos, e, em geral, não centrado na vida da pessoa, mas centrado na infraestrutura física, que eu acho que até hoje ainda é uma atração que as pessoas têm pelo prédio, o problema de transporte se resolve tecnicamente com mais rua, menos isso, mais aquilo. E eu penso, claro, que a técnica é útil, mas se você consegue entender o problema sociológico, psicológico, econômico antes, para você saber onde é que a tecnologia entra e onde é que ela ajuda, onde é que ela atrapalha. O Urban Renewal é um produto de 2 coisas: da filosofia do progresso, que é baseada na tecnologia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia é que a gente vai crescer, e crescimento é infinito. E é infinito, qualquer problema que a gente tem, a gente vai resolver. Se isso polui o rio, a tecnologia vai limpar. Você limpa o rio. Se você, e é verdade, alguns rios são limpos, mas se você for limpar todos os rios, você continua sujando. Se a natureza deixar você chegar lá, você nunca vai ter recurso para fazer, para acompanhar o que a gente faz hoje na cidade? Com algumas coisas muito simples. Todo o planejamento que a gente faz começa pelo lado econômico, que é como é que você cria emprego, como é que você cria renda, como é que você cria riqueza. E o modelo anterior, que é baseado no déficit, sempre a pergunta como é que você alivia a pobreza. Que significa dizer que você assumiu que não vai ser pobre para o resto da vida, ou quantas gerações sejam. Então, a gente começa para ver qual é o problema econômico que você pode resolver aqui. E ele é muito complicado porque tem vários problemas econômicos. E os problemas econômicos são sociais, são problemas de saúde. Isso fica muito complicado, mas a solução sempre eles acham e nos dizem como que a prefeitura pode ajudar a resolver alguns desses problemas. Nós não fazemos milagres, mas eu penso que nós fazemos menos mal do que o do Urban Renewal, porque você ia mudar a população de onde eles estão. O outro é que a revitalização urbana ela tem que ser um processo que conecta as pessoas, que revigora a democracia e reconstrói as comunidades, porque isso é o que foi destruído. O que a gente vê é a estrutura física que foi destruída, mas esse é fácil. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa, eles construíram as cidades muito rapidamente. O problema é qual é a infraestrutura social que você tem numa população imigrante negra do sul, que agora está na cidade, que veio do campo, com população porto-riquenha, que não fala a língua, com hábitos de ocupar o espaço de forma diferente. Então, você tem
o que a gente tenta ver é quais são os pontos que você pode conectar o bairro e quais são os pontos onde as pessoas podem se expor a outras. Então, você cria vários pontos onde você não pode não bater na outra pessoa e não se encontrar com ela. Não o supermercado, por exemplo, onde você bota as praças, que são cada vez mais pequenas, porque você não quer a grande praça que você tem que ir lá, mas são praças que ajudam as pessoas a esperar o ônibus no mesmo ponto da praça. Só tem vários desenhos que vêm desse modelo, que a preocupação é como é que você reconecta, como é que o desenho reconecta as pessoas, em vez de como que o desenho facilita o carro ir mais rápido, ou a pessoa chegar no trabalho mais rápido, porque a gente tem várias pesquisas, eu tenho anos que faço pesquisa do problema social das pessoas que estão desconectadas dentro do bairro, em que você quer que elas tenham a noção de que elas moram no espaço que é delas, mas a vida delas não permite isso. Então, a não ser que o desenho ajude e o emprego e todas as outras variáveis, é muito difícil fazer isso. A outra coisa é que as pequenas empresas, principalmente em bairros imigrantes, elas são a espinha dorsal. A pequena empresa num bairro imigrante que vende uma bodega latina, você tem notícia de casa, você tem um jornal em espanhol, você sabe aonde arranja emprego. Por exemplo, se você vai para Boston, você é brasileiro, você quer arranjar emprego, você só pergunta onde é que vai ter uma pelada no final de semana. Lá você arranja emprego, moradia, tudo. E a gente tenta muito ver essas pequenas empresas que têm uma função não só de apoiar uma família, porque você tem cada uma dessas lojinhas é uma família que você resolveu o problema, e também servem para as pessoas começarem a considerar que o bairro é dela. Outra coisa que a gente faz, que é o meu colega que não pôde chegar, é que a gente usa muita tecnologia. Mas para nós a tecnologia vai desde uma reunião domingo na igreja até text message, essas coisas todas que você pode inventar, ele faz muito disso. Mas a gente não começa com a tecnologia, porque um dos traumas dos anos 50 é exatamente com a tecnologia, com a solução tecnológica, com o técnico como a principal figura nesse processo. Então, a gente usa várias formas de tecnologias que envolvem esse New Urban Mechanics, é um laboratório dentro do gabinete do prefeito, que eles têm, e ele é o diretor disso, eles têm 3 funções. Uma, eles resolvem os problemas onde você pode usar a tecnologia dentro da administração, porque a administração de Boston ficou para trás tecnologicamente, você ainda usa, vários departamentos usam papel, eles veem como é que você cria, como eles chamam, os pipes, a infraestrutura para você ter capacidade de ter acesso e usar a informação. Esse é um processo que é muito complicado, porque, em geral, não é um processo tecnológico, é um processo do processo. Você tem que mudar o processo para usar a tecnologia. Nos anos 50, a tecnologia foi um desastre, você tem um processo que é o pior possível, aí você usa, em vez de usar uma tecnologia que é bastante devagar, você usa ela rápida. Então, você faz desastre mesmo, porque agora você tem um processo miserável que tem uma tecnologia que pode acelerar os erros que você faz. Eles usam muito isso, eles trabalham muito na comunicação da prefeitura, da administração, com a população, como é que você pode se comunicar com a população, como é que você pode tirar a prefeitura de dentro dessa localidade e a prefeitura está mais perto de quem é o usuário
em vez de você dizer, olha, a prefeitura é aqui, você vem e pega o certificado de nascimento do seu filho. Então, eles estão vendo como eles fazem isso, e tecnologicamente é fácil a origem. Para as pessoas usarem isso é muito mais difícil, porque você tem que criar pontos aonde elas usam. Primeiro, todo mundo achava que eles iam usar em casa, isso não funciona. Hoje a gente está usando as bibliotecas dos bairros como ponto de onde eles vão ter informação sobre a prefeitura, porque a maior parte deles vão. A gente está inserindo a prefeitura dentro das escolas, porque é onde as mães e os pais vão. Então, a gente está vendo aonde eles se congregam, como é que você chega a informação lá, em vez de ser ou venham na prefeitura, ou o que era o outro modelo está na web, você vai lá e pega. Meus meninos vão lá e pegam, mas eu vou ter trabalho em pegar, e se você pega outras pessoas, eles vão ter muito trabalho em chegar e descobrir. A outra coisa que ele trabalha é com essa coisa do Big Data, Open Data, de Open Data na prefeitura, e na maior parte das prefeituras dos Estados Unidos, é como se tivesse com essas mangueiras de bombeiro, né? Você pega os dados toda a prefeitura e abre. É ótimo se você está na universidade, é pesquisador. Se você é um cidadão, você não consegue entender nada disso, porque são milhares e milhares de informação. Então, hoje, a gente está criando um canal, que é esse, que você quer, a base de dados. O outro que é de informação. Como é que a população pode usar esses dados, para que eles usariam, e você vai lá e treina eles, para eles aprenderem que existe essa possibilidade, por que esses dados, essas informações são importantes para ele. Inclusive a do orçamento, porque o planejamento de Boston é todo ele ligado, diretamente atrelado ao orçamento, porque o planejamento também dos anos 50 é quem tem poder planeja e tem poder de tirar o dinheiro do orçamento. Se você não tem, você pode planejar o que quiser. Hoje, quando o plano existe, o orçamento tem que ser parte, tem que refletir o plano, e é aberto. Você vai na Prefeitura de Boston, no website, a gente faz reunião mostrando que esse foi o plano que você participou, e esses são os recursos investidos nesse plano. A gente usa muita tecnologia na cidade. A Prefeitura tem modelos de simulação de vento, porque no inverno você não quer fazer túnel de vento, então a gente modela isso antes dos prédios serem construídos, quais são as soluções que você pode ter para não criar túnel de vento. A cidade de Boston tem um banco de shade, um banco de sombra, então você não pode fazer mais sombra do que é o limite que você quer, porque você tem um inverno rigoroso, e você tem o outono, e você tem a primavera, você só tem realmente o verão em 3 meses. Então, você, quando propõe qualquer prédio, a gente faz simulação na prefeitura de qual é a sombra que esse prédio vai fazer, e se faz sombra na área verde, ou se faz sombra em outras ruas. Até aí você tem que ter todos os projetos. Em Boston, eles não, para ser construídos, eles têm que passar pela prefeitura para ter aprovação técnica, para aprovação do desenho, se essa coisa se inclui no tecido da cidade, e também se você... a primeira coisa que você faz é saber se está de acordo com o zoneamento, e depois se está de acordo com essas coisas mais técnicas, que é a sombra, vento, túnel de vento. E isso são alguns dos documentos que nós fazemos, que são perfis das populações e dos bairros, para que eles façam discussões entre eles sobre... nós fazemos com os brasileiros, por exemplo, qual a situação deles atual, qual é a renda que eles têm, por que eles têm a renda baixa ou não. Nós fizemos uma semana atrás com os haitianos, mostrando para eles que a população haitiana é muito jovem e muito velha.
eles vão ter dois problemas. Um é como é que você aposenta os velhos, o outro problema é como é que você faz os jovens dessa geração ter um futuro melhor do que dos pais. E aí eles fazem as discussões, várias reuniões, até nós chegarmos a uma ideia do que é possível fazer e qual é o papel deles, qual é o papel da prefeitura, qual é o papel das fundações, das organizações todas que trabalham nessa área. Essas são algumas outras princípios que a gente tem no planejamento. Isso é a cidade de Boston, em 1950. Esse é uma das projetos do Urban Renewal. Esse é hoje esse mesmo viaduto, é um boulevard com um engarrafamento em cima e embaixo, porque foi feito o túnel para resolver esse problema. O prefeito interferiu e teve várias manifestações, porque eles queriam fazer o túnel e as 4 pistas em cima. Só você teria isso, mais um túnel. E todo mundo que está nesse viaduto, ninguém vai parar em Boston. Você passa aí por... Esse é um desenho para você passar pela cidade. Infelizmente, você tem que passar pela cidade, mas você está indo de um bairro para um outro bairro, ou você está saindo para o norte ou para o sul da cidade. O Roberto me pediu para ver se pensa aí nas coisas da tua experiência, quais são algumas das lições ou advertências. Eu não sou muito de lição, mas eu fiquei pensando da minha experiência prática, o que eu aprendo, o que eu aprendi nesses 20, 25 anos trabalhando, primeiro numa organização de bairro, depois com Michael Porter nas cidades americanas. Eu acho que não tem uma cidade americana que a gente chama de inner city, que é a parte pobre das cidades, que eu não tenha conhecido ou trabalhado com ele. E agora, depois dos últimos 13 anos, 15 anos na prefeitura. Para mim, eu não levo a sério, porque eu estava mais brincando com ele do que qualquer coisa. Uma coisa é que essa coisa uma andorinha só não faz verão. Essa coisa do técnico isolado, ou uma equipe técnica pensando o que é a necessidade, o que é o desenvolvimento, aí a prefeitura faz, ou o governo faz. Hoje, tudo que é viável que nós fazemos envolve fundação, envolve a população, envolve ONGs, envolve os políticos da área, e porque no processo alguém disse hoje que em inglês é planning, not plan. Se você está no processo de planejar com a população, você também está no processo de criar o consenso de que aquela solução não vai ser sabotada, ou pelo governador, porque é o prefeito que está fazendo, ou pelo vereador da área, ou pelo padre, ou por quem seja lá. Então, esse processo, a gente tem uma consciência de que um dos resultados, se não o resultado maior, é que você criou o consenso para essa solução. O outro é prefeitos e políticos, em geral, eles querem fazer tudo. Você tem um problema, tem um programa. Tem um outro problema, tem outro programa. E os programas nunca têm tempo de amadurecer, você nunca aprende para saber se é possível, quais são as condições que aparecem ali para ter sucesso nesse programa, se é replicável ou não. Então, você começa a fazer um monte de coisa, no final você não faz nada. Só na prefeitura você tem definir o que é o que a prefeitura faz, e, mais importante, qual é o papel da prefeitura nessa solução. Que antes a prefeitura faz ou ninguém faz, porque todo mundo achava que esse é um problema do governo. Você é lixo, você recolhe o lixo. Hoje, para recolher o lixo em Boston, um problema que envolve todo mundo, porque o programa de reciclagem de Boston é muito grande, mas teve anos de convencer a população de que isso é bom para ela, porque você dizia, o lixo, não tem lixo no meu bairro. Hoje, por exemplo, quando termina a primavera, tem muito lixo embaixo da neve, tem muita terra, porque você tem que jogar terra e sal nas estradas para derreter a neve.
a prefeitura podia limpar facilmente a cidade toda em 15 dias. Hoje, o que a prefeitura faz é você pega as organizações de bairro para organizar as pessoas para limparem as ruas delas, e as pessoas fazem churrasco, botam música, e a prefeitura leva um caminhão com vassoura, a luva, e quando o lixo termina, eles vão e recolhem o lixo. E a prefeitura faz porque é o momento de você criar essa relação entre as pessoas que vai ajudar você a fazer outras coisas no futuro. Isso cria ansiedade dentro da prefeitura, porque as pessoas querem limpar a cidade. E os prefeitos até hoje falam, o problema não é limpar a cidade, o problema é como é que você cria compromete, e eles têm, como é que diz, ownership, eles se sentem donos desse espaço. Como seu espaço. O que tem muito, a pesquisa mostrando essa coisa de lixo, se você vê ou não vê, por que você vê. A outra coisa é que o planejamento hoje é atrelado ao orçamento, e o orçamento é atrelado a um dashboard que está no gabinete do prefeito, em todos os gabinetes dele. Toda segunda-feira ele tem reunião com o gabinete, eles começam nesse dashboard, que foi feito, que não foi feito, porque, qual é a causa, como é que resolve. Então, você tem um acompanhamento contínuo do que do que a prefeitura está fazendo. O outro é a ansiedade dos técnicos. Os anos 50 acabaram. Ou você trabalha, pelo menos em Boston, dessa forma, ou não existe solução que você vai pensar no gabinete e chegar e implantar, porque mesmo que seja correta, politicamente ela não vai ser aceita. Só em vez de você fazer um processo de 1 ano para a mesma solução, você vai levar 3, 4 anos brigando com a solução correta. Se a solução é incorreta, pior ainda, mas mesmo com a solução correta. A outra, que é uma briga grande dentro da prefeitura, é que se você não consegue se ver na solução que você está propondo, você não deve propor. Se eu vou fazer casa de pobre com um tipo de espaço que eu não viveria, você está criando um problema social. Ou você imagina que entre essa pessoa e você, eles são de uma espécie diferente. Isso é, por exemplo, praça, como você faz praça no bairro rico, no bairro pobre, como você faz calçada no bairro rico, no bairro pobre. Então, Minha Casa Minha Vida. Então, se você não consegue se imaginar parte da solução que você está propondo, alguma coisa está errada. Isso é uma ansiedade dentro da prefeitura muito grande, porque você acha que você é o técnico, você acha que você tem a solução, e você acha que essa solução para essas pessoas tem que ser necessariamente diferente da sua, o que é verdade, mas é diferente. Por exemplo, quando eu trabalhei com o Michael Porter, a gente fez pesquisa de mercado em bairros pobres. Além de você mostrar que lá tem um mercado, que tem uma densidade grande, nós mostramos de que eles, por exemplo, na moda, na música, vêm de lá. Eles inventaram essas calças que ficam aqui no Rendeng, leva 2 anos e meio para chegar no subúrbio rico, aí todos os meninos usam. Eles inventaram esses bonés de beisebol, leva 3 anos para chegar no subúrbio. Eles usam a botina de escalar a montanha na cidade, isso virou moda. Na música, todo mundo dança rap, hip hop, sai daí. O problema é que eles não têm capacidade de capturar o valor que eles criam. Mas não é que você tem que fazer. Eu me lembro, 10, 12 anos atrás, vindo em São Luís, eu aluguei um carro, e eu falei, não, o mais barato que tiver. Eu pensei que eu estivesse numa academia de ginástica, porque para virar o volante do carro, eu não tinha músculo suficiente, mas essa era a ideia do carro popular. Você pega o carro da classe média, você tira uma opção de coisa e vira popular. Você vê na Índia, por exemplo, eles têm várias soluções, que se você vai vender cigarro na Índia,
Os pobres não podem fumar porque você não tem dinheiro para comprar uma carteira, mas você vende a retalho, eles compram. A mesma coisa com sabonete, a mesma coisa com energia, com várias soluções a solução não é reduzir a qualidade, mas a solução é ver se é uma questão econômica ou não. Só a outra o que a gente aprendeu dessa fase entre o Urban Renewal e hoje tem muito blá, 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 mas no final não interessa se tem uma estratégia maravilhosa, se o plano é ótimo, se nada acontece, é só blá, blá, blá. E a única coisa, a advertência que eu aprendi na prática, de forma dura, é de que esses problemas são complexos. Solução simples sempre existe, está sempre errada. Obrigado.